Gente, tudo bem? Bom dia. Então, gravar aqui mais um vídeo com mais alguns exemplos aí da parte de dinâmica, né? Que a gente vem trabalhando aí, certo? Então, esse aqui é um problema clássico que está em todo o livro de ensino médio, certo? É um problema chamado também de máquina de Adeude, né? É um problema bem simples, tá? Você tem aqui basicamente uma roldana, certo? Você tem aqui uma roldana presa aqui no teto, né? A gravidade está aqui. E aí você pendura dois corpos dessa forma aqui. Você amarra dois corpos aqui, tá? Você põe um corpo, né? Um corpo M2 numa ponta da corda e outro corpo M1 na ponta, na outra extremidade da corda. Né? E a corda passa por a rodana, lembrando que essa é aquela rodana especial que não tem atrito, não tem massa, a corda também não tem massa, tá bom? Então é toda tem toda uma idealidade aí da situação, né? Que a gente já conversou sobre isso, né? Nos outros vídeos. Neste exemplo, eu vou considerar que a massa 2 ela é maior do que a massa 1. De forma que esse arranjo ele vai, né, se movimentar nessa direção aqui, dessa setinha aqui. Ou seja, o corpo 2 vai descer e o corpo 1 vai subir. Tá bom? Então é isso que vai acontecer aí, ok, gente? Então quais são as forças que estão atuando aí, né? Como você tem a gravidade aqui, aí o que acontece? O peso, né, a gravidade, ela vai puxar, certo, o corpo 2 para baixo, com a força M2G, que é o peso dele, e vai puxar o corpo M1 para baixo. Tá bom? Aí o que vai acontecer? O corpo M2 sendo puxado para baixo, ele vai puxar a corda para baixo. O que a corda faz sobre ele? A corda faz uma reação. Algo semelhante no corpo, aqui no corpo 1. Né? Então você tem aqui um par ação e reação, certo? Né? Essa daqui, essa força aqui, ela também funciona como um termo de reação efetiva aí às diversas forças que estão atuando no corpo 1. Né? Essa tensão aqui, ela é transmitida pela corda e puxa esse cara aqui, tá? E a gravidade, né, puxa ele para baixo. Então você tem no corpo 1 a força T transmitida aqui ao longo da corda e você tem o peso. Então, essas são as forças que atuam nos corpos. No corpo 2 você tem para baixo o peso dele, para cima a tensão. No corpo 1 você tem o peso e a tensão. Tá bom? Então, vamos escrever a segunda lei de Newton, né, para esse sistema, tá bom? Lembrando que o corpo 2 vai descer e o corpo 1 vai subir, tá bom? Então vamos aqui para o outro lado aqui, a gente vai escrever a segunda lei de Newton, né? Partindo dessa estrutura de forças que a gente desenhou aí. Então vamos tentar manter aqui essa figura assim, pronto. Vamos lá. Então, para o corpo 2, você tem para baixo o M2, para cima T. Isso é a força resultante do corpo M2. Isso é igual a M2A, segunda lei de Newton aplicada nele. Para o corpo M1, você tem para cima T. O T é maior do que o M1 nesse caso. Por quê? Porque o T, né, o movimento se ocorre aí, no caso, do M1 para cima, e ele é uma força efetiva aí da reação aí na corda. Tá bom? Então ele não é igual ao peso. Ele é maior do que o peso, tá bom? Ele não é igual ao peso de M1, ele é maior do que o peso de M1. Então, no corpo M1 você vai ter a tensão puxando para cima e o peso puxando para baixo, tá bom? Isso vai ser igual a M1A. Então, aqui você tem a segunda lei de Newton aplicada no corpo 2 e aqui a segunda lei de Newton aplicada no corpo 1. Lembrando que a estrutura das forças é essa mostrada aqui, tá bom? Pronto, agora é só resolver, né? Passa um traço, soma as equações. Quando você faz isso, o que acontece? Corta aqui a tensão, que são iguais, né? Como a gente falou, não tem massa na corda, não tem atrito lá com a rodana, tá bom? Aí soma tudo e resolve para aceleração. E você chega nessa expressão que está circulada aqui. Essa é a aceleração do arranjo, tá bom? Então, né, deixa eu deslocar aqui um pouquinho. Então é isso. Então a aceleração do arranjo é esse termo aqui. Se você quiser encontrar a tensão, o que é que eu faço? Eu pego qualquer uma dessas equações, eu pego a equação que está bem aqui exposta aqui, a equação para M1 e resolvo ela para T. Então é isso que eu vou fazer aqui. Então eu pego a equação para M1, que é essa,
resolvo ela para T. Substituo, passo esse cara para cá, deixo T de um lado o que não tem do outro, substituo a aceleração, e aí você chega nessa expressão final aqui, que é essa expressão aqui. Tá bom, gente? Então esse é o problema clássico do ensino médio, onde você tem, né, esse arranjo, e a pergunta clássica é essa: calcular a aceleração e calcular a tensão na corda, tá bom? Lembrando que eu estou resolvendo ele com a coleção de aproximações, né? Eu estou dizendo que a rodana não tem massa, né? As cordas não tem massa, não há atrito entre a rodana e a corda. Então tem todo um ambiente aí, um cenário que inclusive esse cenário vai mudar, né? No final do curso a gente já explicou que a gente vai remover um pouco dessas, né, dessas aproximações, dessas idealizações aí, bom? Mas por hora é isso. Então vamos agora para mais alguns exemplos aí, né? Algumas questões. Então vamos... Deixa eu voltar para cá. Pronto. Agora vamos para a força de atrito, certo? Força de atrito. Então o que seria a força de atrito aí, né? Então força de atrito tem a ver com bem, a explicação mais detalhada da força de atrito é um pouco mais sofisticada. Nessa primeira abordagem aqui, a gente vai entender a força de atrito como uma resistência que uma superfície oferece para um deslocamento. Então, por exemplo, se eu coloco um corpo em cima de uma superfície, e aquela superfície ela não é polida, ela é rugosa, aí eu tento deslocar aquele corpo, por exemplo, aqui, com esse exemplo aqui, eu peguei uma forcinha e botei a forcinha para cá. Então, isso pode simbolizar que eu estou pegando a minha mão, botando no corpo, puxando. Aí a superfície, ela vai oferecer uma resistência a esta tendência de deslocamento. Certo? Então, qual é a direção da força de atrito? Se eu estou deslocando o corpo para cá, a força de atrito ela é para cá. Então, que fique bem claro aí qual é essa questão da força de atrito e o sentido, né? Se você tem uma tendência para cá de movimento, a força de atrito ela é para cá, tá bom? Então essa é mais ou menos aí a ideia da força de atrito, né? Pelo menos grosso modo. Se você fosse fazer o contrário, se você fosse deslocar o corpo para a esquerda aqui da tela, a força de atrito seria para cá. Então ela se opõe a essa tendência de movimento, tá bom? Qual é a forma de calcular a expressão da força de atrito? Essa daqui. Ela depende de quanto o corpo está acoplado com a superfície. E esse acoplamento é medido aí de uma forma indireta pela normal. Então a força de atrito ela depende da normal. Tá bom? E essa dependência, essa proporcionalidade entre força de atrito normal, a gente chama de coeficiente de atrito. Tá bom, gente? Então eu vou refazer aquele exemplo que a gente fez lá no começo do vídeo, primeiro vídeo de dinâmica, onde você tinha dois corpos A e B, com massas MA e MB, sendo puxados por uma força F. Sendo que agora eu vou colocar atrito. Tem atrito aqui, tem atrito aqui. Lembrando, estou puxando o arranjo para a direita da tela aqui. Estou puxando o arranjo para cá. O atrito vai ser para cá. Tá bom? Ele vai se opor a essa tendência no movimento. Tá bom? Então aí aqui tem todas as forças que estão atuando no corpo, né? Você tem aqui no corpo A você tem a força F, o peso e a normal, e aqui tem o atrito. Tá bom? No corpo B eu tenho a tensão na corda, aqui tem o atrito e tenho peso e normal. Tá bom, gente? Então vamos fazer aí, aplicar a segunda lei de Newton nas duas direções. Na direção do movimento, onde tem a aceleração, que eu vou chamar de x, e na direção perpendicular, que é y, que é a direção que está peso e normal, né? Tá bom? Então vamos lá. Então na direção x, o que é que você tem? Você tem isso aqui, ó. Corpo A, ele tem três forças atuando nele. Ele tem a força F para a direita da tela, o atrito contrário e a tensão contrária. Então você escreve essa equação aqui. Força F menos tensão menos força de atrito, que estão se opondo ao movimento das duas, igual a massa vezes aceleração. Tá bom? O corpo B é um pouquinho mais simples. Ele só tem na direção do movimento duas forças. A tensão puxa o corpo B para cá e o atrito para cá. Então, basicamente, a equação do corpo B é essa daqui. Tensão menos força de atrito. Tá bom? Agora vamos para a direção Y. É simples, né? Cada corpo só tem duas forças. Para baixo o peso, para cima normal. Então, as equações são essas. Com isso, você acha quem é a normal do problema. Tá bom?
Beleza, então agora é só a gente pegar tudo, misturar, substituir quem é anormal nas equações acima e resolver, tá bom? Então vamos fazer isso na outra transparência. Então é isso que eu vou fazer. Tá aqui as equações. Vou pegar a normal, substituir aqui, ó, onde tem força de atrito, tá bom? É isso que eu vou fazer na outra transparência agora. Então tá aqui, ó. Você tem, né? Onde tinha normal, eu coloquei o valor da normal. E aí agora é resolver, bicho. Resolver. Soma as equações, cancela a tensão, e aí monta, sai resolvendo aqui e encontra quem é a aceleração. Encontra quem é a aceleração. Então a aceleração agora é essa. Observe que ela é uma aceleração menor. Por que ela é menor? Porque você tem um termo de atrito aqui em cima. Então, efetivamente, a força ela é, digamos, diminuída devido ao termo de atrito. Então, a força que efetivamente está puxando o corpo para a direção da aceleração, né, não é mais F como era lá no outro vídeo que a gente fez. Você tem aí uma diminuição que é a força de atrito, tá bom? Bem, tem outro exemplo bem tradicional dessas coisas de atrito que eu sempre gosto de resolver, que é esse exemplo aqui. Então, vê bem, esse é um exemplo bem simples, mas as poucas vezes que eu coloquei esse problema em prova, ninguém acertou. O problema é bem simples, mas ninguém acertou. Digamos que você tem uma caixa, que você está puxando essa caixa. E aí você está puxando ela com a força F, sendo que você não... Você sabe o básico de física, você sabe que existe aí um ângulo para puxar que é o melhor ângulo, certo? Então, você carrega a caixa puxando ela com uma dada angulação aqui em relação à horizontal, tá bom? A caixa tem atrito aqui, ó. O solo e a caixa tem atrito, tá bom? Aí a pergunta é, qual é a aceleração? E depois a outra pergunta é, qual é o melhor ângulo para que você tenha uma melhor aceleração, o que vai acabar tornando o sistema mais eficiente, né? Uma vez que quem puxa é você, e a força que você pode fazer, o valor da força é constante, tá bom? Então vamos fazer o diagrama de forças aqui para a gente entender aqui. Vamos lá. Então aqui está o diagrama de forças. Você tem... Eita, desculpa, gente, perdão. Fiz alguma bobagem aqui, perdão. Opa, voltei, consegui, desculpe. Então você tem aqui o diagrama de força, você tem a força F, que faz esse ângulo. Aí você tem o peso, a normal e o atrito, né? Tá bom? Então, quem é essa força F? Eu posso decompor essa força F em duas componentes. Vamos abrir aqui para a gente olhar mais de pertinho aqui. Posso decompor a força F em duas componentes. Posso decompor ela na direção X e posso decompor ela na direção Y. Tá bom? E posso encontrar esses valores. Posso chegar e dizer, olha, os valores são esses aqui. Ó. Por esse triângulo retângulo, cosseno de θ é cateto adjacente, que é o fx, sobre a hipotenusa, que é f. Tá aqui. Tá vendo? Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Está aqui. Tá bom? Pronto, feito isso, vamos montar as equações. Pô, pra cá. Monta as equações. Na direção x, o que é que você tem? Né, vamos lembrar aqui, né? Na direção x eu tenho o quê? Na direção x eu tenho fx, força de atrito. Tá bom? Então, feito isso, a equação que eu monto é essa aqui. Ó. Fx menos força de atrito igual a MA. Agora vamos para a direção Y. A direção Y é onde o pessoal em geral erra. Vamos voltar para cá para a gente ver. Direção Y. Olha o que acontece na direção Y, bicho. Na direção Y tu tem para baixo o peso, para cima a normal, que é a reação lá da superfície, mas tu tem também uma componente da força F, da força que você está fazendo, tá bom? Então, essas três forças têm que ser somadas. Então, a força resultante aí na direção Y, que é zero, porque não há movimento Y, essa força resultante, ela é basicamente, que está mostrado aqui na equação aqui, né? Tá bom? Cadê? Opa. Para baixo o peso, para cima normal, para cima FY. Tá bom? Feito isso, agora é só resolver as duas equações, tá bom? Você pode, por exemplo, substituir quem é fx aqui. Você substitui aqui quem é fx. Aí chega nisso. Substitui quem é força de atrito, chega nisso. E desta equação aqui, que você substitui, você pode encontrar o valor da normal. Você pode resolver essa equação aqui e encontrar o valor da normal. Aí você resolve, chega nessa expressão aqui que está
no quadradinho. Aí agora tu observa que a normal, ela não é igual ao peso. Por quê? Óbvio, existe uma componente da força suspendendo o corpo e diminuindo efetivamente aí o termo da normal, tá bom, gente? Então, a normal, ela vai ter aí uma certa redução aí nesse caso, tá bom? Que pode ser uma redução bem pequenininha ou pode ser uma redução muito grande. Aí é esse equilíbrio que vai dar a melhor aceleração, tá bom? Então, agora eu vou substituir essa normal na equação para o movimento em x. Então, eu vou pegar a equação que eu chamei de uma estrelazinha, que é essa do quadradinho, vou substituir na equação que eu chamei de duas estrelazinhas. Substituindo, chego nisso aqui. Lembra que vocês têm que fazer isso tudinho, viu? Agora é só resolver para aceleração. Certo? Aí, cadê aqui, meu Deus? Aí você vem para cá, pô, resolve ela para aceleração. Passa o m para lá e você chega na equação da aceleração. Agora eu quero encontrar qual é o valor de θ para o qual você tenha essa aceleração máxima, né? Então, como é que a gente faz isso, gente? A gente volta lá para o nosso cálculo 1. O que é isso? O que acontece no máximo de uma função, em geral? A derivada é zero. Então, é isso que a gente vai fazer. A derivada é zero. Tá bom? Então, fazendo a derivada rapidinho, eu chego nessa expressão aqui, tá? Tá aqui, essa expressão aqui. Um sobre m é constante, né? Como eu quero que isso seja zero, para que esse termo aí seja zero, eu tenho que esse cochete aqui tem que ser zero. Porque o 1 sobre m não vai dar zero. Então, se esse cochete faz zero, isso é zero. Resolvo essa equação e eu chego aí rapidamente que o ângulo para o qual essa aceleração é máxima tem a tangente igual ao coeficiente de atrito. Tá bom, gente? Beleza? Então, esse é um exemplo bem clássico aí, que eu sempre coloco em sala de aula, ou coloco em prova, eventualmente, e sempre gera polêmicas. Então vamos lá, né? Vamos agora falar um pouco do movimento circular, né? Eu não escrevi aí uma coisa, mas esse é chamado de movimento circular uniforme. Ele não é bem uniforme, mas essa é a nomenclatura que a gente usa para ele. Então qual é o movimento? Basicamente você tem uma trajetória circular de raio R, tá bom? E você mantém o corpo se movendo nessa trajetória circular com uma velocidade v que não é constante formalmente, mas ela tem módulo constante. Então ela é uma velocidade que tem módulo constante. Por que eu disse que a velocidade formalmente não é constante? Porque ela vai mudando a direção. Por exemplo, aqui, onde está aqui, ela tem essa direção. Quando ela chega aqui, ela já tem essa. Então a velocidade ela vai sendo tangente à trajetória. Tá bom, gente? Então, formalmente, a velocidade está mudando aí a sua direção, né? Então, por que ela muda? Ela muda devido a um termo de aceleração radial, certo? Então, eu vou deduzir essa expressão aqui de uma maneira bem simples, certo? Não é a melhor dedução, mas eu vou usar essa estratégia para ser simples para vocês. Eu vou pegar o seguinte, eu vou considerar dois instantes muito próximos aí desse movimento circular. Então, eu vou pegar o instante onde o corpo passa. Eita, desculpa, perdão, gente. Apertei aqui sem querer, desculpa, tá? Então eu vou pegar o instante onde o corpo passa aqui nesse ponto da trajetória, chamar esse tempo de zero, e vou pegar o instante depois, que eu vou chamar de ΔT, que é bem pequenininho, é o que a gente chama lá no cálculo de infinitesimal, onde o corpo vai estar aqui. Como são bem próximos esses instantes, essa abertura angular aqui era quase zero, tá? Ela também é infinitesimal, é um Δθ. Aí eu posso fazer essa construçãozinha aqui que eu vou fazer. Aqui tá a trajetória. Eu vou continuar aqui essa direção radial até aqui, chamar isso de ΔR, tá bom? E aí eu vou construir aqui esse triângulo aqui, né? Que vai ter o quê? Esse triângulo ele tem esse lado aqui mede R, ó, esse lado aqui mede R. Esse parte aqui que funciona como uma espécie de hipotenusa, ela vai medir R mais ΔR, tá vendo? E em cima tem uma parte aí que você pode aproximar por velocidade vezes ΔT, tá bom? Então aqui você tem velocidade vezes ΔT. Então esse triângulo aí meio mágico, ele tem essas propriedades aqui que eu escrevi, né? Tá? Aqui você tem o raio da trajetória, aqui você tem esse VΔT, que é aproximadamente aquela distância, e aqui você tem essa hipotenusa, que é o raio mais esse ΔR aí, tá bom? Então vamos agora aplicar o teorema de Pitágoras nisso aí. Essa equação aqui é o teorema de Pitágoras, aplicado a isso. E aí eu saio abrindo aí, faço as contas, né? Esse R cai com esse R. Aí eu tenho aqui que usar de novo o cálculo.
Observe que eu tenho duas quantidades. Eu tenho ΔR e ΔR ao quadrado. Como isso é uma coisa bem pequena, se ΔR é pequeno, ΔR ao quadrado é muito menor. Então isso aqui é zero, tá bom? Por que eu não faço o mesmo com ΔT, que tem aqui? Porque não tem um outro para você fazer esse comparativo. Em geral, esses comparativos são comparativos de tipo de... dentro lá da teoria do limite, né? Você tem que comparar uma coisa com outra, né? Então, o ΔTR ao quadrado é muito menor do que o ΔR. Aí você despreza, tá bom? Então, com isso, chega nessa expressão aí. Pá, deixa ΔR de um lado, que é como se fosse uma variação ali efetiva ao longo da direção radial, e bota o ΔT do outro. Isso aqui é o quê? Isso aqui é tipo uma equação daquela semelhante ao MR e o V, pô. Ó, distância... Eita, desculpa. Distância é, né, uma coisa que depende de tempo ao quadrado. Não é assim? Lá o MR e o V, certo? Considerando como se fosse um MR e o V de velocidade inicial zero, certo? E aí, o que é? Esse 1/2 tinha lá na fórmula, não tinha? No MR e o V. E qual era a constante que tinha na frente lá do tempo ao quadrado? Era a aceleração. Então aí a gente mais ou menos deduz aí a expressão da aceleração radial ou aceleração centrípeta, né? Pronto, então vamos fazer uma aplicação bem clássica, que eu gosto muito desse movimento circular, que é a aplicação da curva, né? Analisar aí o movimento de uma curva, tá bom, gente? Uma curvazinha. Olha, isso aqui, vou explicar para vocês o meu desenho, eu não sou muito bom no desenho não, certo? Mas vou explicar para vocês esse meu desenho aqui. Isso aqui é uma visão superior, como se você estivesse voando, assistindo um carro fazer uma curva. Então você está voando e está tendo uma visão de cima, né? Certo? Lá, do carro fazendo uma curva, tá bom, gente? Então essa, né? Esse negócio, toda vez que eu toco, desculpa, viu? Essa partezinha aqui, ela é a trajetória da curva e o carro tá aqui, tá bom? Beleza? Então vamos dar uma olhadinha mais de perto aqui para a gente entender esses símbolos que eu coloquei aqui. Como eu estou fazendo uma visão de lá, você está voando em cima do carro olhando, o que é que você vai ver? Você vai, entre aspas, você vai ver o peso entrando, a força-peso entrando, que é a gravidade empurrando o carro, tentando colocar o carro, né, contra a pista, e você vai ver a força normal saindo. Então essas são as símbolos. Esse aqui simboliza o peso entrando, né? Isso aqui é a normal saindo. Tá bom, gente? Então, esse é o diagrama de forças do carro aí nessa coisa. Qual é a outra força que tem, gente? O que é que faz com um carro não sair na curva? É o contato do pneu com a estrada. Então existe um termo de atrito ali. Qual é a tendência natural quando você entra numa curva? Lá pela primeira lei de Newton, a lei da inércia, né? É você derrapar aqui, você sair dessa trajetória circular. Então a tendência natural é o carro fazer isso. O que acontece quando você tem uma tendência de movimento aqui, nessa direção aqui? O atrito é contrário. Então o termo de atrito dos pneus ele é para dentro da curva, tá bom? Então ele vai fazer o papel dessa força radial. Então o atrito ele tem esse papel da força radial, tá bom, gente? Então é isso que a gente vai fazer. O atrito, que é μ vezes a normal, ele tem o status de força. Desculpa, gente, perdão. Ele tem o status de força centrípeta, tá bom? Então, o atrito, né, ele é a força centrípeta, tá bom, gente? Aí quem é o atrito? μ vezes a normal. E a normal, nesse caso, obviamente, igual ao peso, que é você está numa superfície horizontal, né? Então, você pode resolver isso aí e encontrar qual seria a velocidade recomendável nessa aproximação para você entrar numa curva. Ela tem essa expressão aí, é o coeficiente de atrito vezes RG, tá bom? Eu fiz um exemplozinho aqui, só um exemplo bem básico, certo? Para a gente discutir um pouco aí esse resultado. Obviamente, esse tipo de abordagem que eu estou fazendo, ela tem várias aproximações, tá? Então, o valor que a gente vai medir aqui não é tão exato, mas também não é tão irreal, tá bom, gente? Então, vamos pegar uma curva aí com um raio de 100 metros, que é considerada uma curva razoavelmente fechada, tá bom? Uma curva pequena. E vou considerar que o coeficiente de atrito é 0,1, que em geral, o coeficiente de atrito, quando você tem dinâmica, em geral, não é tão maior do que isso, certo? É dessa ordem, 0,1, 0,2. Então esses seriam valores aí próximos aí de uma situação real, dentro dessa abordagem que tem suas aproximações, tá bom, gente? Então vamos substituir nessa fórmula aí a gente chega com a velocidade da, né, o raio igual a 100, o coeficiente igual a 0,1, o g estou considerando 10,
e você tem raiz de 100. Raiz de 100 são 10, né? São 10 metros por segundo, dentro dessa aproximação, certo? Que tem suas imperfeições. Mas dentro dessa aproximação é uma velocidade que ela é menor do que 40 km por hora, né? Então, uma curva plana, que não tem um que a gente chama de uma compensação, é uma curva, e fechada é uma curva lenta, que deveria ser feito com baixa velocidade, né? Aí tem alguns outros aspectos que vêm a ver com a direção, né? Que é o seguinte, você também precisa mais ou menos manter a velocidade constante, sabe? Você não pode estar entrando na curva e pisando no freio, porque aí essa abordagem aqui da gente, ela muda totalmente. Primeiro, quando você sai mudando a velocidade do carro numa curva dessa, né? Além dessa abordagem aqui, que já é simplesmente não valer, você gera outros efeitos que a gente vai estudar, né? Principalmente se o carro for antigo, não tiver o ABS, que aí você meio que trava a roda, você acaba muitas vezes gerando um termo de rotação, que facilita o carro capotar, né? Então, além de você ter que ter baixa velocidade, é bom manter a velocidade constante, não ficar enfiando o pé no freio, né? Mas tudo bem, só um exemplozinho. Obviamente, esse valor aqui ele não é real, mas também não é muito longe, não, viu? Uma curva dessas fechadas, a velocidade de segurança dela é por aí mesmo, 60, 80 km por hora. Não é muito maior do que isso, não, tá bom? Aí, quando você entrar na curva 130 e capotar, aí lembre dessa aula, certo? Assim, mesmo numa abordagem simplória, é previsto que a velocidade seja baixa. Tá bom, gente? Valeu, gente. Um abraço. Muito obrigado aí por tudo.